Pessoal, vamos falar agora sobre a associação ecológica e os meios que isso aqui pode influenciar na comunidade, na diversidade das espécies de certa localidade, de certa região. E para isso, para a gente fazer esse estudo, a gente vai precisar da ajuda de vocês, que a gente possa estudar juntos. E a gente vai deixar disponível o link do Google Forms, que de acordo com o que vocês for respondendo, e quando chegar ao final, de acordo com o que a gente for dando a aula, vocês vão respondendo. E quando chegar no final da aula, vocês podem encaminhar. Primeiramente, a gente trouxe aqui um estudo de caso, que é em relação ao rio Pitimbu, e é a degradação, essa degradação ambiental que esse rio vem sofrendo já há décadas, há muito tempo, de acordo com a expansão urbana, né? E atividades agropastoris, de agricultura e pecuária ao longo do seu rio, desse rio, né? E a gente consegue perceber que a cada tempo que passa, esse rio ele vai perdendo a nível de profundidade, né? Então, esse rio ele sendo um importante manancial para o abastecimento da Zona Sul de Natal, correspondente a mais ou menos 30% da Zona Sul e da Zona Leste. Então, assim, a gente não pode deixar com que esse rio morra, né? Porque isso acontecendo, no futuro o rio morre. E os maiores prejudicados será a sociedade como si, que precisa desses recursos para poder se estabelecer no local, para poder viver e ter suas atividades. A primeira pergunta que a gente vai ter aqui em relação ao, ao nosso trabalho, a nossa apresentação, que a gente pede que vocês vá até o Google Forms, já foi disponibilizado o link dessa aula. E o primeiro processo, primeira pergunta que cabe fica assim: como o processo de erosão ele pode afetar o ecossistema, né? A pergunta é bem simples, a gente pede que vocês podem lá responder, a gente vai dar esse tempo para vocês responder. Enquanto isso, a gente espera para, nesse segundo momento, a gente apresentar o experimento que vai mostrar um pouco dessa situação de como que essa erosão ela, ela se dá, né? Assim, um experimento em uma escala pequena, é óbvio, mas é só para nível de entendimento. Boa tarde. E vamos fazer um experimento sobre a erosão do solo. E nesse experimento consiste em jogar 5 litros de água em dois recipientes, sendo uma garrafa de 20 litros, uma com solo sem a cobertura vegetal e outra com solo com a cobertura vegetal. Então daí a gente pode tentar entender qual seria o resultado esperado, qual é o resultado esperado para o balde A e qual é o resultado esperado para o balde B. Com isso a gente tem os resultados aqui no próximo slide. A gente pede que vocês também respondam todas essas questões que a gente sempre frisando que vocês têm que responder essas questões no Google Form, lá no Forms, e aqui a gente teve o resultado para a situação A, onde aqui havia cobertura vegetal. Você pode ver que aqui é o sedimento, o corpo de fundo,
bastante pouco, né? Assim, um pouco, né? Menos de um dedo, assim, 1 centímetro de terra que foi, digamos assim, foi levado na enxurrada. Aqui é uma vista maior, né? Aqui é o detalhe. E aqui a gente pode ver no lado B, no balde B, onde não tinha a cobertura vegetal, você pode ver que 90% aí praticamente dessa amostra, ela ficou sendo representada pelo sedimento, né? Pela areia, como a gente pode observar aí na imagem. E daí a gente vem para mais outra pergunta, relembrando sempre lá aí por formas para você responder, e ao final da aula vocês podem enviar para a gente, né? A pergunta é: o resultado para o balde A e o resultado para o balde B foi de acordo com as suas expectativas? Você foi de acordo com o que você pensou? E para a gente poder entender mais um pouco sobre essa relação da degradação ambiental, a gente vai entrar no tema da sucessão ecológica. Essa sucessão ecológica nada mais é do que a dinâmica das comunidades, é a, é a troca de espécies de acordo com o ambiente que vai sendo formado, né? Um ambiente teve uma degradação e algumas espécies elas chegam primeiro para ir melhorando, criando condições e melhorando o solo, criando condições que outras espécies elas possam se, se estabelecer naquele local. Só que esse processo é um processo não sazonal, ou seja, ele não depende de fatores climáticos, ele não vai depender do clima da região. Por exemplo, você chega na Caatinga hoje, na época seca, na mata da Caatinga, na mata seca, e chega lá vai estar tudo cinza, né? Porque o próprio nome já está dizendo, Caatinga é um nome do Tupi-Guarani que quer dizer mata cinza. Então, você chegar lá na época seca, vai estar tudo só gravetos, as folhas todas no chão, morta, e você passa lá, vai 1 ano, 2 anos depois, mas sendo que você chega lá na época da chuva, você vai observar que as plantas estão numa dinâmica diferente. Existe uma, uma espécie que ela vai ficar verde, né, que ela vai ficar mais bonita, exuberante na época da chuva. Então, você não pode considerar isso como uma sucessão ecológica. Esse processo é um processo dirigido e contínuo, ou seja, ele tem uma direção, ele vai de um ambiente degradado até um ambiente onde a produção é máxima, né? Tem muita planta, muita árvore, tem a diversidade lá é bem maior, né? Então é sempre assim, você vai do ambiente onde está mais sofrido, onde está degradado, para o ambiente onde tem o maior número de riqueza de espécies, onde é um ambiente mais rico em biomassa, é mais rico em espécies, é mais rico em teia trófica, cadeia trófica, todas essas relações ecológicas. Essas mudanças, elas ocorrem de acordo com a sucessão que vai acontecendo, né? Por exemplo, você tem o primeiro estágio de sucessão, da sucessão, que as espécies, elas vão criando um microclima, vão criando um microhábitat, elas vão se estabelecendo naquele local e vão adquirindo, vão dando suprimento à matéria orgânica daquele solo, né? E aquele solo ele vai vindo com mais vida, ele vai trazendo mais, segurando mais a umidade, vai diminuindo a incidência solar. Essas plantas primeiras, normalmente, elas são resistentes à incidência solar, a fortes rajadas de vento, e toda essa dinâmica ela vai acontecendo até que essas condições desses hábitats, eles ficam propícios às espécies da comunidade clímax, que são as espécies que elas se estabelecem em lugar onde já está tudo, onde já está em equilíbrio, e com isso outro tipo de flora e até a fauna eles vão começar a aparecer diferente do começo, né? Para a gente poder entender um pouco dessa dinâmica, a sucessão ela fica sendo dividida entre a sucessão primária e a sucessão secundária. Na sucessão primária, é justamente aquilo, a gente tem um ambiente que foi degradado e as espécies elas vão chegando de acordo com a sua adaptação, né? A gente tem uma espécie muito, que eu posso dizer, que é representativa desses tipos de ambiente, são as gramíneas, né? As gramíneas, elas
são dispersas pelo vento, a semente é dispersa pelo vento, ela se estabelece em solo raso, se estabelece em solos com muita luminosidade, ela consegue se estabelecer onde tem muito vento, ela tem também o solo ácido, né? Então, ela quando ela vai se estabelecendo nesses lugares, ela vai criando condições melhores para outras espécies ir chegando. Então, daí você tem as espécies de sucessão secundária, que são espécies que elas já têm um arcabouço ali de matéria orgânica do solo, já tem uma forma de vida, assim, roedores que vai dispersar a semente dela, e por ter um solo melhor, já mais aclimatado, com mais condições ideais, a semente dessas sucessão secundária, que normalmente são arbustos, ervas, árvores de pequeno porte, elas vão se estabelecendo nesse local e continua aquela ciclagem de nutrientes, onde elas vai transformando minerais em matéria orgânica e vai dando mais capacidade para que animais do solo vão se estabelecendo, minhocas, isópteras, isópodes, formigas, toda essa característica da fauna local, né? E a flora também, porque o que define principalmente isso aí é a flora, né? São as espécies vegetais. E até que a gente chega na espécie clímax, que é onde aqui a abundância e a diversidade é bem maior, né? No caso, a diversidade, o número de riqueza de espécies é bem maior, as espécies são mais frondosas, elas estão protegendo ali do impacto da chuva, da água que cai da chuva, da energia cinética da chuva, ela está protegendo também a fotodegradação, outras intempéries, e toda essa matéria orgânica da ciclagem de nutrientes, das folhas que vão se estabelecendo ali no solo, que vai formando a serrapilheira, isso daí vai fazendo com que a sua fauna, a sua flora, ela seja mais característica de ambientes com clímax, nesse ambiente no clímax, é onde tem a maior produção de biomassa, né? E para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente tem que entender que existem as mudanças na comunidade, né? A comunidade vai mudando suas características, né? Ao longo do espaço e o tempo que essa sucessão vai ocorrendo, acontece essa mudança na composição das espécies, né? A gente tem uma maior diversidade, tende a ter uma maior diversidade nos ambientes onde já está no clímax, onde já tem as espécies arbóreas, onde já tem uma biomassa bem alta, né? Porque as espécies que estão lá, elas dão mais recurso para a fauna do local, né? Então, assim, tem esse aumento da biomassa, porque a própria espécie que está lá, elas são espécies que agregam muito carbono e assim elas aumentam a biomassa, né? A quantidade de matéria orgânica que vai estar naquele ambiente. E tem também a relação da produção-consumo, a relação produção e consumo, que nada mais é do que a relação de que as plantas de dia elas produzem o oxigênio e à noite elas consomem esse oxigênio. Então, quando essa relação chega perto de é um ambiente que está equilibrado, porque a produção é igual ao consumo. Então, assim, na comunidade clímax, essa relação é próximo de Então, isso está estabelecendo o equilíbrio entre as espécies, né? Porque à medida do que você está produzindo, você também está consumindo. Então, assim, não vai ter o desequilíbrio. Para a gente poder entender um pouco mais, a gente pede também que vocês voltem ao Form e venham possam responder, né, como é que vai ser como o processo de erosão pode afetar os ecossistemas aquáticos e quais os principais motivos que isso pode acontecer. Sempre lembrando do experimento que a gente mostrou no começo, para que vocês possam responder essas questões. Certo. Agora, o ecossistema aquático, ele também sofre essas influências, né? Os oceanos, os rios e os lagos, eles também têm esse aporte de sedimento e ele vai impactar, né, na vida que acontece nesses corpos aquáticos, né? A gente tem os maiores representantes
dos corpos aquáticos do oceano. E, assim, para um entendimento bem geral, a gente vai entender um pouco como que essa vida está se distribuída nessa zona, né? Porque no próprio ambiente aquático, a gente tem a zona, né? Tem a zona fótica, a zona onde não chega a luz, então lá não vai ter a produção. E a gente tem os organismos que eles podem se deslocar nessa camada de água, né? Na camada horizontal, que eles estão à mercê das correntezas, que são os plânctons. Esse aí é o plâncton, ele é a base da cadeia alimentar desses ambientes, desses ecossistemas aquáticos. Temos o néctar, que são os animais que têm a capacidade de se locomover na coluna d'água. O principal representante dele são os peixes, e tem as formas bentônicas, que são os animais, os organismos que estão ali no sedimento, está no fundo dos rios, dos lagos e dos oceanos. Então, é toda uma dinâmica que pode ser afetada de acordo com algum tipo de degradação que possa acontecer nesses ambientes, né? Com isso, a gente também vai fazer outra pergunta para vocês. No caso, a gente quer saber mais ou menos, assim, quais atividades humanas são as maiores responsáveis pela degradação do solo. A gente tem um entendimento disso porque o solo é uma das maiores fontes de riqueza da nossa sociedade, porque lá onde a gente planta, lá onde a gente colhe nosso alimento, onde a gente cria os animais, inclusive é onde a gente faz a nossa morada, né? E algumas coisas, assim, a gente está tendo uma visão um pouco errada de como gerir nossas terras, como gerir nossos resíduos, né? E para isso a gente tem que entender um pouco assim que a gente tem algumas atividades humanas que elas são bastante impactantes, né? E a principal delas, as duas principais delas, seria a pecuária, a agropecuária intensiva, porque tem um processo de devastação, de tirar a cobertura vegetal, de que a gente já foi visto lá no experimento, e também tem a parte de que quando chega as intempéries, essa erosão ela fica mais fácil. Então, com isso, o solo vai sendo perdido, o solo vai sendo degradado, camadas de solo vai perdendo. O solo mais acima, que é onde está a maior quantidade de riqueza da vida, diversidade, está nas camadas superiores do solo, né? São os horizontes do solo. E esses horizontes do solo eles vão empobrecendo à medida que a agropecuária intensiva vai se estabelecendo no lugar, e essa exploração ela não tem uma recomposição de matas ou algo parecido. O outro problema que a gente também tem em relação a, a essa degradação, a, a tirar a camada vegetal, também seria a urbanização e a formação dos lixões, né? Porque você observar, a água da chuva vai correr no dentro do lixo, e o lixo ele produz o chorume ele pode infiltrar no lençol freático e contaminar as águas que a gente possivelmente pode beber, e até as cidades que ela também vai criando uma camada que evita a permeabilização, ela impermeabiliza o solo. Então, com isso as chuvas elas vão escorrer mais rápido, aumentando o número de enchentes, e, e as estradas, a formação de estrada, tudo isso aí vai criando aquela capa de asfalto, de cimento, com que a água ela não infiltre mais no solo e escoe todo para um lugar, e normalmente esse lugar que está sendo escoada vai receber um aporte tão grande de água que vai acontecer a devastação, vai acontecer a erosão, vai acontecer uma enxurrada, e muitas vezes as comunidades, a parte da sociedade que está na beira do rio, ribeirinho, é quem sofre mais com isso, né? Aí que a gente faz mais outra pergunta, que ela vai ser em relação à erosão, né? A pergunta é o seguinte: considerando a erosão uma ameaça aos ecossistemas, quais atividades humanas poderiam minimizar os efeitos da erosão? Com isso a gente pede que vocês, do conhecimento que vocês têm,
vocês nos tragam solução, vocês nos tragam exemplos de atividades humanas que elas estão minimizando esses impactos que a gente já vem causando há muito tempo, de acordo com aquele pensamento que a gente tem antigo, né, de criar lixões, de produzir cidades desreguladas, né, cidades que foi sendo formada com aglomeração da população que foi criada sem uma estrutura básica, né, para ter um encanamento, para ter águas fluviais, e às vezes, muitas vezes, perto de rios, com que a gente tem a devastação da mata ciliar, e com isso aí as enxurradas aumentem, e também tem o assoreamento dos rios, né, como foi o caso do nosso estudo de caso apresentado logo no começo da aula. Para isso, a gente tem algumas soluções, algumas ideias que nos ajudam a criar condições que a gente possa explorar menos o ambiente, que a gente possa entrar mais em harmonia com o ambiente. A primeira delas é a reciclagem. A reciclagem é de suma importância de você, consumidor. Cada um ter a consciência ambiental do que vai ser descartado, onde vai ser descartado e qual o destino, né? Porque com a reciclagem você evita que matéria-prima esteja sendo tirada do meio ambiente. Então você vai evitar a degradação. O processo de retirada de plástico, de minerais para fazer o ferro, o alumínio, tudo isso aí demanda uma destruição do meio ambiente e demanda também muita energia. Então, a reciclagem é um dos pontos chaves para que a gente possa ter uma menor degradação nesses ambientes, um menor impacto nesses ambientes. A gente também pode pensar nas cidades planejadas. As cidades verdes ou cidades planejadas, elas é uma tendência. Alguns países já estão começando a arquitetar suas cidades que elas possam ter uma interação maior com o meio ambiente. E uma desses projetos é a passagem verde, né? Um túnel verde para que as espécies da fauna elas possam atravessar sem correr o perigo de ser atropelada, e isso aí eles possam manter sempre o equilíbrio da natureza, até porque toda vida que você abre uma estrada no meio do caminho, você está criando dois pedaços diferentes, porque há espécies que elas não conseguem cruzar esse caminho. Inclusive espécies de plantas, né, que vai precisar fazer a polinização ali, tem organismo que pode não polinizar, ou se polinizar morrer no meio do caminho. Então, aí há uma quebra nesse fluxo de material genético entre a mesma espécie, né? E daí você está isolando populações. E uma das maiores, que eu acho que uma das maiores revoluções, assim, né, da ecologia seria uma agroecologia, você pegar um pedaço de terra e no lugar de você fazer aquela monocultura, aquele sistema de ser apenas uma planta, em que você chega a uma determinada do ano e tira todas as plantas de uma vez só, faz a colheita e deixa o solo ali exposto ao sol, deixa ele exposto às intempéries da chuva, do vento, sendo carreado todos os seus nutrientes. A gente pensa na agroecologia, porque a agroecologia, o sistema dela eles pensam na produção também como alimento para fim da humanidade, né, da sociedade, sendo que eles não tendem a utilizar o menos recurso possível o menos recurso possível externo, né? Então, o fundamental da agroecologia é cuidar do solo. Então, se você cuida do solo, criando uma matéria orgânica para ele, uma camada de matéria orgânica, as plantas que estão ali absorvendo os nutrientes que estão absorvendo os nutrientes ali do solo e agregando com matéria orgânica, daqui a pouco essa matéria orgânica, a folha ela morre, volta para o solo e fica como entra para a ciclagem de nutrientes disposta ali para os animais da macrofauna, da microfauna do solo. Isso aí é o principal ponto, né? Você tem que cuidar do solo para que você possa aumentar sua produção. Diferente de você chegar, tirar tudo e jogar insumo de nutrientes,
de fertilizantes industriais para você poder ter uma produção. E à medida do tempo que você for tirando aqueles nutrientes, tipo a cana-de-açúcar, você tira sempre e tira, e os nutrientes vai saindo e você exporta, porque à medida que você está mandando sua produção para fora, você está exportando ali matéria orgânica, exportando água, exportando nutrientes. Então, a agroecologia, você evita esse evitar de estar trazendo insumo de fora do sistema, né? Você, preferencialmente, você planta, faz uma adubação verde, você planta árvores que elas possam dar assistência a outras, a proteção e tudo. E para chegarmos ao fim, a gente pede a vocês que vocês enviem o formulário e a gente pede agradece a participação de todos, né? E uma boa semana para todos vocês.